O que leva alguém a pensar que a vida já não vale mais a pena de ser vivida? Perguntinha, né? O que faz alguém então achar que a vida não vale mais a pena ser vivida? Bom dia, né? Bom dia. Bom dia para você. E com essa pergunta, tô começando aqui o Desembaraxando, episódio 144. É isso aí. Com um chimarrãozinho aqui. Você já almoçou? Eu ainda não almocei não. Depois eu almoço. Não poderia deixar em branco em falar sobre o Setembro Amarelo. Estamos aí, finalzinho do mês já. Mas com essa pergunta que fizemos agora, então estamos lançando essa reflexão que eu marquei no meu caderno aqui, ó. Tô com o caderno bem no meu zóio aqui, ó. O que leva alguém a achar que a vida já não vale a pena ser vivida? Setembro Amarelo, quase em outubro. Muito bem. Esse mês do Setembro Amarelo é o mês de conscientização sobre a prevenção ao suicídio, que infelizmente tem assolado e assolou a muitos. Muitos que não estão mais aqui conosco porque passaram por isso. Eu vou com muito cuidado aqui porque não podemos usar palavras assim para não cair a live aqui. Mas enfim, e quando falamos de Setembro Amarelo, não é tão somente esse mês. A ideia é que todo dia seja um dia de conscientização a essas pessoas que infelizmente pensam contra a própria vida e muitas delas pensam e vão para a ação, infelizmente. Quantas famílias estão sofrendo, quantos entes queridos estão sofrendo por aqueles que, por vários caminhos que trilharam na vida, não estão mais aqui entre nós. Setembro Amarelo. E olha só, falar é a melhor saída, mas antes de falar, nós precisamos compreender o que se passa no silêncio da mente, no silêncio da mente e no silêncio do coração da pessoa que passa por isso aí, né? Então, não tão somente em setembro, mas em todo o nosso tempo é o mês de conscientização. Falando um pouco assim de psicanálise, né? Então, na visão psicanalítica da depressão e do suicídio, então queremos falar algumas coisas aqui para ajudar. Então, a questão assim de informe público, pro bem, para ajudar as pessoas. Você que conhece alguém aí, ou você, a pessoa em questão, ou você tem um amigo, um familiar que passa por uma crise emocional, que a pessoa já deu sinais assim, em relação à depressão e em relação ao suicídio. Então, por exemplo, nessas pessoas que passam por isso, existe uma dor psíquica que é insuportável. Pessoas que realmente estão entendendo que é insuportável viver. Tá bem difícil para uma pessoa dessa viver, e é uma dor psíquica que é invisível, que você do lado de fora observa a pessoa e você não consegue captar algumas coisas assim. Mas para quem está passando a situação, é uma coisa muito complicada. Então a pessoa, na verdade, não é que ela quer morrer, tá entendendo? Não é que ela quer morrer, não é que ela quer deixar de viver, não é que ela quer fazer alguma coisa contra si mesma. Mas na verdade a pessoa, ela quer encerrar uma dor que ela não consegue simbolizar. Pensa bem, em dados momentos da vida, nós passamos por isso, né? Tô pegando água pro chimarrão aqui. Tem momentos na vida que nós não conseguimos simbolizar algumas coisas. Nós não conseguimos, na verdade, explicar algumas coisas que se passam em nossa vida. Observe aí você com a sua vida. Tem horas que alguém percebe você meio diferentão, diferentona, e a pessoa pergunta para você: o que está acontecendo? O que fez você ficar assim? E em alguns casos, a pessoa já está há alguns dias assim. E se você é a pessoa em questão, você pega e fala: eu não sei porque eu estou diferente. Quantas vezes nós não passamos por isso? Estamos assim, desanimados,
estamos maus, por assim dizer, e não conseguimos nomear. E quando é um caso já extremado de não saber nomear, então a pessoa ela quer encerrar. Fato é que tem uma dor ali. E a pessoa não consegue explicar isso. Ela não consegue simbolizar essa dor. Então, por exemplo, a gente vai ter algumas determinantes inconscientes nessa pessoa. Então, pessoas que têm a sua história marcada por falta de escuta, uma vida marcada por rejeição, uma vida marcada por abandono, uma vida marcada por alguma pressão que a pessoa vai levando sozinha, até porque ela não quer manifestar o mal-estar, porque pode simbolizar fracasso, pode simbolizar uma mudança dela em relação à visão do outro. Eu não posso frustrar as pessoas. Então a pessoa sustenta aquela ideia e ela é uma vida, então, ligada a abandono, ligada à rejeição, ligada à falta de escuta. E eu falei um pouco sobre isso agora há pouco, né? A pessoa tem uma exigência interna muito grande, exigência interna excessiva, aí tem um juízo interno muito punitivo, a pessoa se acusa, a pessoa se culpa, a pessoa é muito autorreferente e ela se coloca como no centro de tudo na vida. Ela se vê como responsável por muita coisa na vida dos outros, na vida de quem ela ama. E quando ela percebe que ela não está dando conta, que ela está fracassando nesse papel, então uma coisa que pode acontecer é o desejo de encerrar essa dor. Então a pessoa vai ter assim uma identificação também com narrativas familiares, é claro, né? Narrativas de fracasso, narrativas de desamparo. Então na psicanálise, o suicídio, que é o tema do Setembro Amarelo, o suicídio ele pode ser visto como uma tentativa radical de calar alguma coisa na pessoa, de calar alguma coisa. E parece que a não existência vem como sendo aquele caminho, que não há outro caminho a não ser esse. Então a pessoa quer calar, porque ela não consegue nem parar de pensar em alguma coisa. Tem coisas que perturbam a sua mente, perturbam a sua cabeça. Então a pessoa tem essa ideia de calar algo em si. Só que ela vai junto. Ela deixa de existir também. Olha que coisa profunda isso. Como que é preocupante, isso é sério. Seja o que for, é algo tão violento, tão agressivo, tão perturbador na mente dessa pessoa, que ela imagina então que tem que calar. Mas é calar ao ponto da pessoa não existir. Aí vem a pergunta. O que tem levado tantas pessoas a deprimirem? E o que tem levado muitas pessoas, junto com a depressão, a pensar na não existência? Então, nesses casos aí, em alguns casos, esse deixar de querer viver e indo literalmente ao ato, porque, o que leva a isso? Vamos pensar um pouquinho aqui, né? Ó. Sobrecarga emocional e social, excesso de exigências, né? Esse aqui é interessante. Aquela ideia doida que temos hoje do ser produtivo de uma maneira desesperada. Essa ideia também de ser perfeito, essa busca por uma chamada felicidade ao tempo todo. E nós não somos felizes o tempo todo. Nós temos oscilações de humor, alguns ok, tem mais, até o nível assim de um diagnóstico, ok. Mas nós temos oscilações na vida. Nós somos conflituosos e não por defeito. A nossa estrutura é conflituosa, mas também uma comparação constante, uma sensação de inadequação. A pessoa se vê como um pato fora d'água, vamos colocar assim. E a pessoa vai entendendo que ela não pode ser frágil, que ela tem que ser forte, que ela tem que responder ao tempo todo. Só que se gasta uma grande energia para sustentar esse lugar. A pessoa não pode falhar, a pessoa não pode errar, a pessoa não pode decepcionar. Então nós estamos num tempo assim, onde nunca se falou tanto, que o diga rede social aqui, né? Todo mundo quer ser boca para alguma coisa e falar um monte de coisa aqui, mas ao mesmo tempo que se tem falado tanto, mas também
nunca tem se escutado pouco, tão pouco as pessoas. As pessoas não têm escutado. Então, isso é complicado. Porque quando eu não sou mais ouvido, quem sou eu se ninguém me ouve? Quem sou eu se ninguém olha a minha existência quando eu digo? Tá entendendo a questão? Então, o que podemos fazer para poder melhorar a nossa qualidade de vida, apesar desse cenário tão complicado, né? Então, por exemplo, se você conhece alguém assim, ou se você é essa pessoa, o importante é entender assim, ó, que o fato de não darmos conta de tudo não é sinal de fracasso. É importante que nós reconheçamos os limites. Porque quando a pessoa chega a esse ponto de querer ir contra a própria vida, é porque realmente ela quer calar, em alguns casos, muitos casos, enfim, ela quer calar essa voz que grita na sua cabeça falando que ela não deu conta, falando que ela é fracassada, falando que ela decepcionou. E não é assim. Faz parte da nossa vida nós não darmos conta de tudo. Não dar conta de tudo não é fracasso. Uma outra coisa é a pessoa em questão buscar lugares onde ela possa falar. E eu diria a pessoa fazer análise, fazer terapia, buscar grupos de apoio e buscar amizades verdadeiras, tá? Porque infelizmente é tão complicado hoje a gente falar que alguém é nosso amigo, né? Num tempo de tanta desconfiança, de tanta individualidade ao extremo, egoísmo, né? E até a família, que deveria ser um suporte, um lugar de refúgio, não tem sido em alguns casos. E a pessoa, nessa questão do desamparo tão grande, ela pensa então em encerrar isso aqui, encerrar esse seu tempo aqui nesse lugar. É muito complicado. Mas amizades verdadeiras. E se você aí nota alguém que você ama, que está um tanto quanto diferente, não faça que não está acontecendo nada. Se aproxime dessa pessoa, ofereça a sua escuta, seja um elo para encaminhar essa pessoa para algum lugar melhor, para alguém que ofereça uma escuta, então. Então falar de Setembro Amarelo não é só nesse mês, mas é falar de um momento assim realmente de que alguém possa escutar essa pessoa, porque o negócio está complicado. Então, não darmos conta de tudo faz parte da vida, mas para alguns não é fácil isso. A pessoa introjeta uma autocobrança muito rigorosa, ela tem que dar conta, ela tem que ser perfeita. Então, permita também sentir a tristeza. A tristeza não é sinal de fraqueza, a tristeza não é sinal de fracasso, a tristeza é parte da condição humana, da condição de vida. Só que alguns assim não conseguem entender isso pelo contexto, em ter que agradar alguém, em ter que ser valorizado. A pessoa ataca a própria essência para poder ser desejada, e que garantia isso vai ter, isso vai dar de que alguém vai me reconhecer depois. E não reconhece. Então a pessoa fica muito mal com isso também. Mas aí você que está vendo alguém assim, ó, é importante olhar para essa pessoa. Algumas pessoas têm que ser olhadas, tá? Porque ela sozinha já está tão assim influenciada pelos maus pensamentos e pelo desejo de não mais existir, que ela não vai dar sinais assim de que quer alguma ajuda. Ela está convicta daquilo que tem que ser feito, a não existência. Então a gente tem que estar muito atento aí, nós em volta aqui, para poder olhar para essa pessoa e pegar na mão dela. Porque ela sozinha já não consegue fazer nada. Alguns já estão assim bem desanimados, bem deprimidos, mas ainda sinalizam alguma coisa, pedem ajuda. Mas outras não. Outras estão só afundando mesmo, tá? E aí eu quero falar um pouco também, nesse final aqui dessa live do Desembaraxando, eu quero falar um pouco da importância do papel da família, do papel dos amigos, do papel das pessoas que são próximas a quem está depressivo ao ponto de imaginar o suicídio. Então, por exemplo, ó, fique atento você aí. Fique atento às mudanças de comportamento, fique atento ao isolamento dessa pessoa. Ela não é o normal dela fazer isso. E ela está diferente há algum tempo, aqueles silêncios prolongados, e infelizmente na família, não todas elas, vai existir aquela coisa horrível de quando nota alguém diferentão, desanimadão, isoladão, isso aí é frescura,
tem gente que tá pior do que você, né? Quando eu tinha a sua idade, eu enfrentei essas coisas, mas aí, gente, isso aqui é uma questão de individualidade. Você pode ter vencido de um jeito maravilhoso, parabéns a você, ponto pra você. Mas quem tá na tua frente aí, e da sua família, ela reage ou não reage porque ela é outra pessoa. O duro disso, gente, e o que tem aí, infelizmente, ceifado muitas vidas, é não termos olhado o outro como um outro. O outro é um outro, né? Então essa conversa de frescura não cola. Vai olhar essa pessoa. E o importante é oferecermos presença. Não é oferecer solução mágica, tá? E, infelizmente, muitos profissionais, que não são todos, é claro, que bom que não é isso, não é a maioria, mas tem um númerozinho xarope aí, que oferece solução mágica e não oferece presença. O importante, não só nesse mês, né, do Setembro Amarelo, mas em todo o tempo, é oferecermos presença. Eu estou aqui com você. E declarar isso com a fala e com o corpo, exercendo a presença, isso pode salvar uma vida, sim. Claro que pode. E incentivar a pessoa pela busca e uma ajuda profissional, sem julgamento, tá? Porque ainda tem gente por aí que... Porque tem gente aí, parou aqui um pouquinho, né? Porque tem gente aqui, voltando, que fica mal com isso por causa do julgamento. Então, ó, Setembro Amarelo não é só um mês, é um lembrete. Olha só, ninguém precisa carregar a própria dor sozinho. Falar salva, escutar salva e amar também salva. Não só em setembro, mas todo o tempo, né? Então, se você aí está passando por um momento difícil, procura ajuda. E se você não consegue nem procurar ajuda, então eu sei que não é fácil nem dar um sinal, né? Aí o entorno tem que estar muito atento com isso. Procure ajuda. E se alguém ao seu redor está em silêncio, ofereça a sua escuta. Fato é, pessoal, que infelizmente tem aumentado isso, viu? Então o que leva, a pergunta do começo, né? O que leva alguém a achar que a vida já não vale a pena ser vivida? Para muitos aí a vida tem muitos motivos de viver, mas para outros não. Então a ideia é ficarmos sempre atentos com isso. Se você conhece alguém que está passando por alguma coisa assim, ofereça ajuda. Se aproxime dessa pessoa. E se você, enfim, tem alguma dúvida quanto a isso, Baracho, realmente, ó, quer mandar um direct aí? Manda um direct com alguma pergunta, alguma coisa, enfim. Se você conhece alguém que passa por essa luta, encaminhe daqui a pouquinho essa live para essa pessoa. Ela vai estar gravada aqui, não só no Instagram do Baracho, mas também no Facebook e no YouTube. Então a ideia é compartilharmos conteúdo de importância para diminuir cada vez mais esse quadro depressivo que infelizmente leva muitos a pensar contra a própria vida. Então não é só em setembro, é o tempo todo que falamos o quê? Valorizemos a vida. Valorizemos a saúde emocional. Cuidemos-nos. Cuide-se o tempo todo. Valeu pela sua atenção. Beijo no coração. E até o próximo Desembarachando.